Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Não se espantem, não errei não de plataforma não. Brincadeiras à parte, eu venho aqui, vou ser portadora de uma notícia não muito agradável, mas a professora Leila, né, ela não trabalha mais na nossa escola, ela pediu para ser desligada, pediu desligamento, e quem assume daqui por diante, seuzinho aqui, ó, certo? E eu também estava conversando com ela em relação a que ela já havia trabalhado com vocês e ela me passou, né, as informações, tudo bonitinho. E eu achei por bem, achei melhor pra gente devagarzinho não entrar com matéria nova não, a princípio. Nesse primeiro momentozinho que também é rápido. Eu vou fazer com vocês uma pequena revisão nos temas que eu acho interessantes que ela já havia abordado, tá? O primeiro tema que eu vou relembrar é o conto. O conto é um gênero textual, uma narrativa, né? Qual é a característica dele? Principal característica, tem um único conflito. Poucos personagens, né? E por isso ele é um texto, um tipo textual pequeno, curto, breve, com linguagem concisa, né? Simples, né? E ele difere do romance justamente por isso. O romance também é uma narrativa. Só que no romance é permitido vários conflitos. Tem o conflito principal e depois os secundários. No conto não, é um único conflito, certo? Também nós temos o espaço e o tempo restrito, né? E a história também, por ser curta, tem que ser clara, objetiva, sem rodeios, senão vai ficando cansativa, né? Certo? O livro que eu estava vendo, ele fala de conto popular. Só existe conto popular? Não. O conto popular é aquele que não tem normalmente um autor conhecido. E como é que as histórias, se não tem um autor conhecido, porque as histórias são contadas de pai para filho, de geração em geração, que vai mantendo essas histórias, né? Essas narrativas no nosso cotidiano, na nossa cultura, certo? Mas isso não quer dizer que só existam contos populares, não. Há vários tipos de conto. Existem vários tipos de conto. O conto fantástico, o conto de fadas, o conto que vai ter mistério, que é aquele conto investigativo, o conto que vai dar medo, que é o conto de terror, certo? Beleza. Vamos ver qual é a estrutura? Vamos relembrar? Vamos ver? Não, vocês já viram com a professora, com a Leilinha. Nós vamos relembrar quais são as estruturas, de que maneira o conto está organizado, está dividido, de que maneira esses acontecimentos na narrativa vão aparecer. Primeiro é o quê? A situação inicial. A situação inicial é anterior ao conflito. Você vai apresentar os personagens, o lugar, que tempo está se passando determinada história, narrativa. Então, isso aí é a situação inicial. Depois nós temos o conflito, que é o acontecimento que altera ou desequilibra aquela determinada situação. Um conflito só. Após o conflito, nós temos o quê? O clímax, que é o quê? O ponto alto, o momento mais tenso da história, o momento que tá quase chegando no desfecho, né? Que é aquele ápice. Lembra da novela assim, quando dá cena de próximo capítulo, que você acha que vai desenrolar, mas aí acaba pra cena, né? Seguinte, na maior tensão, que você fica curiosa. Então, o clímax é esse momento assim, que você fica tenso, você quer saber o que vai acontecer. E para finalizar o nosso conto, nós temos o quê? O desfecho, que é o quê? Justamente o desenrolar da história. O que aconteceu? Qual é a conclusão daquela história, daquela narrativa? Então, o conto possui 4 elementos, né? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho, certo? E aqui no nosso país, a gente tem escritores que se
sobressaíram muito escrevendo contos, né? O mais, nossa, o mais cobiçado, o mais falado entre eles é o nosso querido Machado de Assis. Vocês estão começando agora, vocês são pequenininhos, mas vocês vão estudar muito ainda Machado de Assis na literatura brasileira. Vocês vão estudar muito Machado de Assis, né? Também nós temos o que? A Clarice Lispector, que foi uma poetisa, mas também se destacou escrevendo contos. Nós temos a Lígia Fagundes Telles, também excelente contista, né? Entre outros, certo? Eu citei para vocês aqueles que se sobressaíram mais, certo? Tranquilinho? Relembraram o que eu conto? E tem muita gente que pensa assim, uma historinha fácil, simples, aguinha com açúcar, facinho de escrever. Não, para que aquele conto seja interessante, porque só tem um, né? Um conflito, e tem que ser curto, breve, dinâmico, tem que ser uma coisa dinâmica, interessante, senão a pessoa fica desinteressada, né? E colocar as ideias assim tão rapidamente, né? Para construir uma historinha com esses elementos aí que eu citei, não é para qualquer um, não, é complicado. Para ficar um bom conto, é complicado. Certo, meus lindos? Então, de início, nós relembramos o conto. Depois eu vou postar outro videozinho falando do resumo, que é o outro conteúdo que eu quero revisar com vocês, que é muito importante o resumo. Já eu vou fazer um novo videozinho, aula para vocês. E a partir da outra semana, a gente já começa com as nossas aulas ao vivo, tá bom? Então, um beijinho, fiquem com Deus. E tudo que foi falado aqui, né, nessa videoaula, tá tudo lá para vocês relembrarem no nosso livrinho, certo? E quaisquer dúvidas a gente vai retirando nas nossas aulinhas que acontecerão na próxima semana ao vivo, certo? Um beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.